Já é do conhecimento de todos o caso do canibal americano e serial killer Jeffrey Dahmer. E nesse vídeo nós vamos analisar 3 coisas sobre esse caso. A primeira é como que alguém chega nesse ponto. A segunda é o que a Bíblia diz sobre casos como esses ou sobre situações como essas. E terceira, um alerta que nós precisamos ter para a nossa vida. Bom, como é um vídeo diferente aqui no canal, nós não vamos ter vinheta e vamos direto para o assunto. Só não esquece, como sempre, de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, porque ajuda demais na produção de conteúdo aqui. Se você gosta do que eu tenho feito aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe e vamos para o vídeo. Então já vamos iniciar respondendo a primeira questão. Como alguém chega nesse ponto? Só para a gente ter uma noção das atrocidades que esse cara fez, os crimes que ele cometeu ali envolvem assassinato, necrofilia, canibalismo, assim, coisas horrendas, repugnantes. E muitos, ao tentar entender a profundidade dessa criminalidade que ele chegou, argumentam sobre a questão mental dele. E dentre os diagnósticos cogitados, no caso do Dahmer, nós temos psicopatia, borderline, transtorno obsessivo, compulsivo e transtorno psicótico. E eu sei que existem muitos casos onde essa questão mental influencia, né? Existem casos que a pessoa rompe com a realidade e ela acaba tendo alucinações, e geralmente o resultado dessas alucinações é a morte de alguém ou da própria pessoa. Mas no caso do Dahmer, por mais que a gente entenda ou tente argumentar que existiam questões mentais ou coisas que influenciavam a mente dele, né, questões de mente adoecida, uma coisa nós precisamos concordar: ele tinha total consciência que o que ele estava fazendo era errado. Ele mesmo, em uma das últimas entrevistas que ele deu, ele deixou bem claro que ele era o culpado, que ele tinha consciência do que o que ele fez foi errado e que ele achava errado criminosos culpar terceiros, como os pais, a criação que teve ou a infância difícil, dos seus crimes. Ou seja, tirar a culpa de si mesmo e colocar nas circunstâncias. Veja só um trecho da última entrevista dele. It's wrong for people who commit crimes to try to shift the blame onto somebody else, onto their parents or onto their upbringing or living circumstances. I think that's just a cop-out. And my parents, my relatives, had no knowledge of what I was doing. They're absolutely not responsible for any of it in any way, and I take full responsibility. Nessa mesma entrevista, os pais caracterizam o Dahmer como alguém que era normal, uma criança que teve uma infância normal. Os pais tiveram, sim, crise no casamento, brigas, e eles argumentam que não, a maioria das crianças americanas tinham problemas na sua família, então ele nunca teve algo crítico que influenciasse ele a fazer coisas horrendas como essas. Os pais definiram ele como alguém tímido e ele disse que não concordava muito, disse que ficava um pouco tímido porque aconteciam as brigas dentro da sua casa, mas que na escola ele socializava com as pessoas de forma normal. Mas beleza, Juan, então como ele chegou nesse ponto? Como que alguém chega a cruzar essa linha, né, da criminalidade a ponto de chegar numa profundidade tão grande de coisas horríveis assim, desse jeito? Como ele chegou nesse ponto? Veja, além das coisas psicológicas que nós não descartamos e que nós já comentamos, que eu já comentei nesse vídeo, uma coisa a gente precisa, como cristão, estar muito atento e considerar também: um abismo chama outro abismo. Dahmer era homossexual, né, e apresentava ali na sua sexualidade algo muito doentio, sabe? Ele tinha uma possessão pelas pessoas, a ponto de ele declarar que nos seus atos sexuais ele não gostava que a pessoa se mexia muito. E aí ele, né, realizou os seus crimes, né, para que ele pudesse ali ter o domínio total sobre a vítima, sobre a pessoa que ele estava se relacionando. Então, assim, ele tinha essa possessão sobre as pessoas. Killing wasn't the objective. I just wanted to have the person under my complete control, not having to consider their wishes, being able to keep them there as long as I wanted. It's not easy to say that, but that's what the motive was. E aqui não dá pra gente descartar a atenção que nós precisamos ter para essa questão da sexualidade e como isso chama coisas piores, sabe? Eu achei uma entrevista, uma reportagem, na verdade, de 2007, que o então, né, procurador regional da República, Guilherme Zanina, ele já alertava sobre essa questão de pornografia e criminalidade, né? Ele diz que
A pornografia não pode ser tratada só como algo que está ligado ao âmbito da moralidade, mas sim precisa ter uma correlação com a questão da criminalidade. Segundo ele, tem crescido muito nessa questão da criminalidade, e ele vincula a pornografia ao combate do crime organizado e aponta que a pornografia é a terceira maior fonte de renda do crime organizado no mundo. Was there something sexual in the dismemberment of the bodies for you? As time went on, yes, I did get there was a sexual part to that. I started saving the skeletons, preserving other parts, and one thing led to another. It took more and more deviant type behaviors to satisfy my urges, and so it just spiraled out of control. Sem falar das coisas pesadas que às vezes a gente nem sabe que existe, mas que chegam ao nosso conhecimento, às vezes numa reportagem ou num vídeo do YouTube, sobre essas coisas horríveis que acontecem nesses sites aí duvidosos, né, Deep Web, onde você vê muito tráfico infantil, exploração sexual infantil, exploração sexual da mulher, enfim, a gente vê diversas coisas horrendas e tudo ligado à área da sexualidade. Como nós dizemos, um abismo chama outro abismo. Primeiro você começa ali vendo um ato sexual tradicional, né? Um homem ou uma mulher. Daqui a pouco você quer uma fantasia. Ah, coloca uma roupinha de enfermeira. Ah, eu quero ver ali uma fantasia de policial. Aí depois a coisa começa a aprofundar. E aí você chega naquele ponto, coloca uma roupa de criança. E aí isso se aprofunda e a pessoa começa a buscar sexo infantil, coisas assim, horríveis, sabe, pessoal? Que essa área sexual te leva a uma profundidade tão grande de maldade que é uma coisa que nós precisamos estar muito atentos. Então tá, Juan, vamos ao segundo ponto. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz especificamente de casos parecidos com o caso Dahmer? A Bíblia não fala especificamente, é claro, sobre um caso como esse do Dahmer, mas ela fala daquilo que está por trás de tudo isso que nós já comentamos, de todas essas coisas horríveis que eu já comentei aqui nesse vídeo. A Bíblia vai falar sobre o pecado. A Bíblia nos apresenta que todo homem tem um problema em comum, que é o pecado original, o pecado lá de Adão. A teologia explica que nós herdamos de Adão a culpa pelo pecado, mas também a corrupção. Então todo ser humano ele tem no seu interior o potencial corruptivo, ou seja, o potencial de se corromper ou de fazer coisas horrendas e não só ficar em coisas assim leves, mas se aprofundar nessas coisas que são criminais, são maldosas, sabe? Então, por conta do pecado, todo ser humano já nasce com o mesmo defeito de fábrica, né? Então, desde o nascimento, nós temos essa natureza corruptiva, a natureza pecaminosa. Por isso que Davi diz no Salmo 51 que ele foi concebido em pecado. Desde o ventre, ele já estava em pecado e que a mãe dele o concebeu em pecado. Então, nós vemos que nem mesmo as crianças estão isentas disso. Você já reparou que você não precisa ensinar uma criança a mentir? Ela já mente naturalmente. Você não precisa ensinar uma criança a bater no coleguinha ou a desobedecer a professora. Na verdade, você precisa ensinar o contrário. Você precisa tirar a maldade do coração da sua criança, do seu filho, porque senão, se você deixa ele agir ao seu bel prazer, pelas suas próprias escolhas, ele sempre vai escolher o mal. E esse princípio é explicado na teologia através da depravação total. A depravação total explica que o ser humano, em todas as áreas da sua vida, ou seja, na totalidade da sua existência, pode ser corrompido e cometer coisas horríveis, como crimes, como, enfim, coisas maldosas, maldades. E por que isso? Como eu falei, por causa do pecado. Então isso mata a famosa falácia do Jean-Jacques Rousseau, que diz que o homem nasce bom, mas é o meio, ou seja, a sociedade que o corrompe. Não, não é assim que a Bíblia apresenta quem é o homem. A Bíblia apresenta que o homem é mau desde o seu nascimento e que todos os desígnios do seu coração são inclinados para a maldade. Então a depravação total vai nos ensinar que todo ser humano, independente seja ele homem, mulher, criança, tem o potencial de cometer todo tipo de atrocidade e malignidade, independente da sua cor, do seu sexo, da sua raça, da sua religião, da sua condição social.
Todo ser humano está sujeito a isso. Mas, Juan, eu não seria capaz de realizar um ato tão horrendo como um serial killer. Realmente é chocante pensar no que aconteceu nesse caso do Dahmer, mas nós precisamos ficar atentos de que esse potencial existe no interior das pessoas. É claro que existe a parte psicológica, que pode ser algo crucial na influência das atitudes de alguma pessoa, mas o que a gente precisa entender é que o pecado habita dentro do ser humano e que ele precisa entender que não dá para confiar em ninguém, nem em si mesmo. Todos nós precisamos ser vigilantes e submeter a nossa vida, as nossas vontades a Deus, porque, vai por mim, a gente pode se surpreender com as maldades e atrocidades que nós podemos cometer em determinadas situações. Mas, Juan, é o diabo que faz essas coisas, não é o ser humano. Nananina, não. O diabo pode te influenciar, ele pode te seduzir, mas a Bíblia diz, em Tiago 1,14, que o homem é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, o diabo pega aquilo que já está dentro de você, que é a sua cobiça, que é os seus desejos pecaminosos, e utiliza isso contra você. Lembra Jesus no deserto? O diabo tentou. O diabo falou, faça isso, faça aquilo. Mas Jesus resistiu e respondeu àquela tentação através da palavra de Deus. Então, Jesus não confiou na natureza humana, que era a condição que ele estava naquele momento, mas ele usou a palavra de Deus para se defender dos ataques do inimigo. Então, não confie em você, não confie nas suas capacidades. Eu sou bom, eu tenho a capacidade de resistir aos pecados, aos meus desejos. Você não tem. Só Deus pode te ajudar nessa guerra. Tá, Juan, mas então me explica como que as pessoas fazem coisas boas. Agora eu te peguei. Como é que as pessoas fazem coisas boas? Você está falando que todo mundo é mau? Calma que eu já te explico. Olha só, a Bíblia diz que nós, todo ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Então, de certa forma, todo ser humano carrega essa imagem e semelhança de Deus, porém ela foi corrompida pelo pecado. Então, é como se tivesse agora um defeito nessa imagem. É como se você visse um carro. Imagine um carro que sofreu um acidente, perda total. E aí você passa e vê que aquele carro ali está todo destruído, mas você ainda consegue perceber que é um carro, sabe? Então, a imagem e semelhança de Deus ainda, de certa forma, está em nós, mesmo que corrompida pelo pecado. É por isso que nós vemos coisas boas acontecer, seres humanos fazendo coisas boas, seres humanos produzindo coisas boas como arte, como música, comida, enfim. Nós podemos fazer coisas boas mesmo em meio a esses desejos pecaminosos que nós temos. Então nós vivemos nessa tensão de nós somos maus, mas ainda carregamos de certa forma a imagem de Deus e nós podemos fazer coisas boas por conta disso. Então é isso, o pecado que habita em nós faz com que todas essas maldades que existem no mundo aconteçam. Tudo que você vê no mundo acontecendo, que você culpa Deus, que você fala, Deus, por que você não faz nada? Na verdade, nós fizemos algo lá atrás. Nós tomamos uma escolha de nos afastar do nosso Deus, do nosso Criador. A decorrência desse pecado, desse afastamento, dessa desobediência, é todo esse problema que nós vemos no mundo hoje. Então, na perspectiva cristã, todo o mal que existe, inclusive essas doenças mentais, é decorrência da degeneração que o pecado causou no ser humano. Então, o que é a psicopatia, senão a degeneração máxima que o pecado causou na mente humana a ponto da pessoa se tornar totalmente sem sentimentos, sabe? Ela não pesa o mal que ela pode causar no outro. Ela simplesmente faz, porque se aquilo for beneficiar ela, ela vai fazer. Se não for beneficiar ela, ela não vai fazer. Mas ela não vai ter nenhum peso de sentimento, sabe? De sentimentos ruins, sentimentos de pena, de empatia. Isso não existe. Então, olha o nível que o pecado gerou de degeneração na mente do ser humano. Tá bom, então você está dizendo que eu sou como o Dahmer, eu sou como essa pessoa horrível. Não, pessoal, eu não estou falando isso. Mas o que eu quero trazer um alerta para nós, principalmente o povo de Deus, os cristãos, é que nós não somos tão bons quanto a gente pensa. E que nós precisamos vigiar a todo momento. As nossas atitudes e atos pecaminosos podem causar muito mal nesse mundo. Por isso nós precisamos estar atentos a todos os momentos, e esse é o alerta que eu queria trazer para a gente. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos submeter toda a nossa vida, os nossos anseios, os nossos desejos, pensamentos e sonhos a Cristo, porque só a luz que está em Cristo pode cobrir, apagar, expulsar essas trevas que estão dentro de nós.
Porque sem Cristo, eu preciso te alertar que todos nós somos passíveis de condenação. Porque o pecado nos torna condenáveis diante de Deus. Mas, João, eu seria condenado mesmo cometendo um pecado pequeno? Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Mas a grande questão disso, pessoal, que a gente precisa entender e que a igreja às vezes não entende, os cristãos não entendem, ou até mesmo as pessoas que não são crentes não entendem, é que não é simplesmente o que você faz que te torna passível de condenação, mas é contra quem você faz. Veja esse exemplo. Se você der um tapa na cara de uma pessoa normal, isso é passível de prisão, né? É agressão. Mas dificilmente você vai ser preso, principalmente se for aqui no Brasil, né? Mas enfim, deixa quieto. Nesse mesmo exemplo, se você der um tapa na cara de um policial, é muito provável que você seja preso por desacato. Mas se num tribunal você der um tapa na cara de um juiz, com toda certeza você vai ser preso. Porque, como eu disse, não é simplesmente o que eu faço, mas é contra quem eu faço. Então, se um pecado que eu cometo contra alguém terreno é passível de condenação, de punição, como que um pecado contra Deus vai passar impune? Um pecado contra um ser eternamente santo é um pecado eternamente condenável. É por isso que todo ser humano precisa se arrepender dos seus pecados. E é isso que a gente precisa pregar para as pessoas quando a gente for falar do Evangelho. As pessoas precisam ter a consciência do quão condenáveis nós somos por conta do pecado que nós estamos cometendo contra alguém eternamente santo. Por isso que nós somos eternamente condenáveis por isso. E como eu falei, esse é um alerta para todos nós. Não há ninguém confiável. Todos nós somos passíveis de cometer coisas ruins por causa do pecado que está em nós. E só Jesus Cristo de Nazaré é possível resolver esse problema e nos livrar dessa nossa natureza pecaminosa que nos leva para o inferno todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. É por isso que nós vemos a maldade tão grande nesse mundo. Por isso que nós vemos maldade dentro da igreja. Por isso que nós vemos maldade mesmo em pessoas que se dizem convertidas. Vemos maldade em líderes religiosos. Não há ninguém isento. Nós precisamos entender, pessoal, que esse mundo não é seguro. Por isso nós pregamos o Evangelho, porque só o Evangelho vai redimir esse mundo. E aqui eu apresento para vocês a saída para isso tudo. A saída para isso tudo é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A resposta para isso é: arrependam-se e creiam no Evangelho. A resposta para isso é: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus é a saída para todo esse problema que nós estamos vivendo. E se você que está vendo esse vídeo ainda não tem a sua vida entregue a Cristo, eu oro para que você creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados e viva para a glória de Deus, porque só a luz de Cristo pode nos livrar das trevas desse mundo. Que assim seja. Amém. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.